Bom dia, motoristas e motoristas, tudo tranquilo? Você sabia que você tem uma bomba dentro do seu carro? Pois é, ninguém imagina, né? Mas os airbags são de fato bombas, né? A detonação deles, ou seja, o funcionamento deles, ocorre a partir de uma detonação, de uma explosão. Mas é perigoso? Como é que eu me cuido disso? Para que serve o airbag? Assista o vídeo até o final, deixa o teu joinha aí, por favor, compartilhe o vídeo. Se você é a primeira vez que está aqui no canal e não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Marco Antônio, trabalhei muitos anos em concessionária, e trabalhei também como perito de seguro e também iniciei minha carreira profissional dentro de uma retífica de motores. Isso então me dá base para falar um pouquinho sobre mecânica, sobre essas questões sobre veículos. Vamos falar então sobre o airbag? Bom, qual que é a função do airbag? A função é proteção, é um item de segurança. Mas como é que ele protege? Bom, ele foi projetado para evitar que numa colisão você se projete contra partes rígidas do seu veículo e esse impacto te ocasione lesões. Então esta é a função. Existem os airbags frontais que vão te proteger contra uma colisão contra o volante, contra o painel, contra o para-brisa. Tem os airbags laterais, né, ou de cortina, que é para, numa colisão lateral ou capotamento, você não bater contra a coluna ou sobre a barra de teto. Também existe o airbag de coluna, para impactos laterais, para você não bater contra a coluna, não machucar a cabeça, o ombro, enfim, essa parte lateral. E também tem os airbags de joelho, que são posicionados embaixo do painel, para que você não bata com o joelho embaixo do painel, as pernas, né, e se machuque. Bom, em 2014, iniciaram, por lei, né, todos os carros fabricados no Brasil, os airbags frontais, pelo menos os frontais. Eles estão localizados no volante, né, na parte central do volante, e no painel em cima do porta-luvas. Falando um pouco sobre a história, né, os primeiros airbags que começaram a aparecer no Brasil vinham em carros importados, ainda no finalzinho do século passado. E eu lembro muito bem, nessa época eu trabalhava em seguradora, era muito comum a perda total de veículos em colisões pequenas. Por exemplo, a pessoa bateu o carro na traseira de outro carro, né, uma batida normal, assim, muito comum, quebrou os faróis, amassou o para-choque, capô, mas assim, não muito grave. Mas detonava os airbags. Por quê? Porque a tecnologia ainda estava iniciando e pequenas colisões já faziam com que detonasse os airbags. Tanto que isso no começo gerou polêmica, né? As seguradoras tinham que indenizar os proprietários com um carro porque não compensava o conserto, porque era muito caro. Algumas pessoas tinham medo porque às vezes o airbag causava mais lesão do que se não tivesse detonado o airbag, né? Não tivesse inflado o airbag. Mas a tecnologia foi melhorando, 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 e hoje não é bem assim para um airbag detonar. Às vezes dá colisão frontal e eles não detonam. Isso também gera polêmica. Alguns questionam, como que não funciona o airbag? Ele está com defeito? Não vou mais viajar, porque eu bater o airbag não vai funcionar. Não, gente, não é assim. Ele funciona com várias informações. Não vou falar de todas, mas as principais. Existe um sensor de desaceleração, um sensor de intensidade de impacto, existe um sensor de direção e também um sensor do cinto de segurança. A soma dessas informações todas é que vai fazer com que a central faça com que infle os airbags ou não. Vou citar alguns exemplos. Digamos que você sofra uma colisão lateral. Se você sofrer uma colisão lateral, você vai ser projetado contra a coluna e depois para o outro lado. Vai detonar os airbags dianteiros? Não, não vai. Eles não teriam função nenhuma, porque eles inflam numa fração de segundos e desinflam. Então, se tiver o airbag lateral, esse vai funcionar, não o frontal. Para detonar o frontal, tem que ser uma colisão frontal com um ângulo de 30 graus para a direita e para a esquerda. Aí sim ele vai detonar. Mas em todas as situações, não. Como eu falei antes, existe um sensor de desaceleração. Se a desaceleração for o suficiente para te projetar contra o painel, contra o volante, vai funcionar o airbag. Se não, não. Talvez você já tenha passado pela experiência de uma colisão frontal
que você não se machucou, você ficou firme no volante. Eu lembro que anos atrás eu bati, estava numa preferencial, um carro fechou a minha frente, eu bati na lateral dele. O impacto foi forte o suficiente para entortar o volante para frente, mas eu não me bati contra o volante. Seria uma situação que não era necessário ter inflado o airbag, né? Se tivesse inflado o airbag, talvez machucasse os braços, né, ou a face, né? Mas no caso não foi necessário. Então existe uma série de situações que o airbag não vai inflar. Quais são os perigos, né, que o airbag pode proporcionar para o usuário? Bom, algumas pessoas têm a dúvida seguinte: se ele está embaixo da tampa do volante, aqui onde que é a buzina, quando ele inflar não vai voar essa tampa na minha cara e me machucar? Painel também não vai voar pedaços do painel? Não. Ele é projetado para rasgar e abrir, como se fosse uma portinha que abre e inflama, né? Inflama não, né? Infla a bolsa do airbag. Então não vai voar nada na tua cabeça. Inclusive, pouco tempo atrás, teve um recall de várias marcas, porque o fornecedor do airbag tinha uma peça de dentro que se soltava e aquela peça poderia machucar os ocupantes do veículo, né? Mas não era nem a tampa, nem o painel. Mas os recalls foram feitos e esse perigo não existe mais. Outro perigo que tem é você deixar a mão sobre a parte central do volante, né? Alguns tendem a descansar o braço aqui ou dirigir, né, segurando no meio, assim. Se acontecer um acidente e inflar o airbag nesse momento, provavelmente o próprio braço vai machucar ela, talvez quebre o braço. Então tem que dirigir segurando nas laterais do volante. Ou outra coisa que pode acontecer, a pessoa colocar aquele suporte de celular, que é tipo um gel, sobre o painel, justamente onde está o airbag, onde ele vai inflar. Aí sim, o telefone vai virar uma bala, né? Então evite isso. E também colocar cadeirinhas de criança no banco da frente. A gente sabe que os bebês, eles têm que ficar de costas para frente, porque numa colisão frontal, o corpo da criança será projetado contra a espuma do banco e ela não vai se machucar. Isso evita o efeito chicote, né? Que poderia inclusive tirar a vida da criança. Mas se tiver airbag na frente e a criança estiver no banco da frente, o airbag vai poder matar ela. Então existem carros que tem a opção de desligar o airbag lateral. Então consulte o manual do proprietário do seu carro ou vá à concessionária e questione eles e aprenda como você aciona ou desaciona esse circuito. Se ele é fixo, não tem como desligar, aí a criança tem que ser colocada no banco traseiro. Falamos um pouquinho de como ele funciona, né, dos sensores. A gente viu que é uma bomba. Agora, existe um filme que talvez você tenha assistido, uma comédia com Debi Lloyd, assistiu? Tem uma cena que o personagem bate uma limusine, mas uma batidinha ridícula, né? Que jamais detonaria um airbag. E aquele airbag começa a inflar na frente dele como um balão e vai pressionando e espreme ele contra o banco. E ele não consegue mais sair do carro, não consegue mais fazer nada. É óbvio que não é assim o airbag, né? O airbag infla numa fração de segundos antes de você colidir contra ele. E quando você bate nele, se ele fosse como um balão cheio, ele ia ter jogado de volta e ia te machucar mais. Então ele tem que amortecer o teu impacto. Então na parte de trás do airbag, da bolsa do airbag, existem perfurações que quando você bate nele, o ar sai por ali numa velocidade mais lenta e aquilo amortece. Com isso você não se machuca. Então é dessa forma que funciona o airbag. Você dá manutenção em airbag? Tem que trocar o óleo dele? Tem que regular ele? Não, né? Não precisa fazer nada disso. O que você precisa fazer é ficar atento à luz de indicação do airbag. Se acender essa luz, corra imediatamente a uma concessionária para ver o que está acontecendo e corrija, né? Como ele funciona com muitos sensores, às vezes é um mau contato, algum sensor que está com problema. Então vale a pena você verificar o que está acontecendo e consertar o quanto antes. Tranquilo? Alguma dúvida? Deixe um comentário, olha a descrição do vídeo, tem outros vídeos, vai aparecer um vídeo aqui, um aqui, para você assistir, vídeos passados do canal. Por favor, assista. E se tiver sugestões de outros vídeos, por favor, deixe nos comentários também, será um prazer. Certo? Uma boa viagem para você, tudo de bom, bom trabalho.